Muito a gente fala sobre assim, um corpo que gestou nunca mais se retorna ao mesmo que era antes. Ele pode ficar muito próximo, mas não é igual, porque a história daquele corpo já mudou. A gente também fala disso de Sabe aquele momento assim, de tipo, sério mesmo? Eu falei, realmente eu cheguei naquela transformação de que eu queria. e eu tomo a liberdade de dizer que talvez esse seja um dos ápices dessa conversa hoje. Sabe? Aquela coisa meio assim, ninguém te conhece. Você pode realmente, para mim, isso foi um marco, olha, falando da minha personalidade mesmo, agora indo a fundo. Acho que eu nunca trouxe isso para ninguém, mas vamos lá, vamos lá. Mas você acha que foi num sentido de te engolir e fechar um casulo? Você acha que foi uma experiência te, a- que te abraçou e mostrou um novo caminho? E eu fui criando uma vila inteira, assim, de pessoas, de amigas, de mães, amigas mães, né, que eu não tinha. E foi assim construindo. E foi quando eu decidi fazer a minha certificação de doula. Não, pode falar você. Tá ligado isso? Tá. Ah, olha só, consegui. Olá, eu sou a Sofia Oi, eu sou a Fabi. e hoje a gente está aqui para o nosso último dia de conversa só com a Fabi. Já estou sentindo saudades, porque cada dia eu descubro um pouquinho mais dessa pessoa maravilhosa. Mas vamos falar dela se reinventando, se descontinuando. Vamos ver o que foi que mudou na vida dela depois dessa maternidade. E é isso. Espero que vocês gostem. E vamos lá. Fabi, Ai, tô nervosa, não sei por que eu tô nervosa hoje. é porque você foi avisada meio de última hora que eu mudei o nome. Mas é porque quando eu estava fazendo a capa, e eu acho que daí que mudaram as coisas, quando eu estava fazendo ali a arte para a gente colocar, o reinventando-se estava difícil de ser falado. E eu fui pensando tal, e eu cheguei, né, ao separado continuar. E eu acho que isso trouxe o que a gente realmente quer falar. Porque mesmo as pessoas que a gente estava só pensando nas pessoas que se reinventaram, mudaram de profissão e tal, né? Uma coisa megalomaníaca, vamos dizer assim. Mas não, tem aquelas pessoas que continuaram fazendo o que faziam, entre aspas, mas teve que se readaptar, teve que fazer de uma forma nova, teve que se redescobrir também dentro dessa nova dinâmica, né? Sim. Porque muito a gente fala sobre assim, um corpo que gestou nunca mais se retorna ao mesmo que era antes. Ele pode ficar muito próximo, mas não é igual, porque a história daquele corpo já mudou. A gente também fala disso de um todo, né? Então, você foi pega de surpresa. Mas é a melhor forma, assim, é muito bom colocar dessa Ah, forma, que eu acho que gostei isso demais. Eu acho que é isso mesmo, né? As pessoas entram nesse mundo pós-partir, pós-parir, né? E acho que a junção dos dois ainda é algo mais intenso. E, e aí você tem que ver onde você vai estar, né? Uma vez que você passa esses dois portais, vamos dizer assim. Se entender, né, como pessoa, se entender como
como mãe, como mulher, como profissional, o que faz sentido, o que cabe agora, os propósitos mudam, né? Eu acho que, Uhum. pelo menos pra mim foi assim. Já tô começando, olha só. Os É isso aí que eu propósitos. queria mesmo. Que você já chegasse mesmo contando, porque a gente É, já tá íntima mesmo. Mas eu gostaria que você contasse, se possível, como que foi esses portais, como que. Hoje eu vou tentar deixar o máximo o microfone para você. Contar quando você resolveu mudar, quando você resolveu ficar em casa, que você já falou pra gente, como que foi entrar na dolagem. Eu só. Se foi a primeira opção, se ela surgiu, se foi um chamado. Fique à vontade. sim, eu acho que eu vou voltar um pouquinho, né? O que eu era antes, como essa mudança toda aconteceu. Então, voltando até antes de partir, né? Estando lá no Brasil, eu era bióloga, né? Eu sou bióloga de formação. Eu trabalhava com pesquisa, laboratório, biotecnologia, microbiologia, vacinas, tudo isso. Trabalhava no Instituto Butantan, né? E, bom, fiz iniciação científica lá, né? E foi assim, algo que eu sempre gostei. Eu sempre me vi naquilo, né? Falando, eu quero pesquisa, eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa área. Amo estar no laboratório, rato de laboratório, falta de horário, aquela coisa toda, fazendo os experimentos e dando errado e a frustração, não sei o quê, e pesquisando. E, enfim, eu deixei isso e eu parti, né? Eu parti chegando aqui vendo as dificuldades em relação a isso também, né? Em relação a me recolocar dentro dessa mesma área, realmente, assim, falando, entrando na área de pesquisa, tudo isso, validação, certificação de tudo, que é tudo bem diferente, né? O Canadá acaba sendo um pouco não tão aberto para isso, né? Acho que é uma grande dificuldade, muita gente, de entender que, Uhum. né? Não é bem assim, às vezes você tem que se revalidar, se reinventar, se recriar, ou realmente, às vezes tem possibilidade de você trazer aquele seu conhecimento para cá, né? Ou até a parte educacional mesmo, né? Do que você Sim. aprendeu e trazer isso para cá, validar isso aqui. No meu caso não foi bem assim, né? Então eu já mudei total em relação a isso. Eu vi um outro mundo também, né? Eu vi uma outra coisa. E eu comecei a trabalhar em coisas assim totalmente diferentes, né? Totalmente aleatória. Eu acho que quando a gente faz essa mudança, eu vou falar do Canadá, que é para o único lugar que eu vim morar, né, sem ser no Sim, Brasil, você vê que tem outras possibilidades mesmo de se viver a vida. sim, Talvez um dia a gente possa falar naquela conversa que é só nossa, mas é um ritmo diferente, né, as coisas aqui. E você vê que pode fazer diferente do que era no Brasil também. Eu acho que essa possibilidade é muito legal, assim, como que a gente vê um novo horizonte mesmo, né? sim, ver as coisas de uma forma diferente. Para mim foi assim. Para mim, eu acho que foi um grande marco, ou uma grande ponto de transformação para mim vir para cá, né? Uhum, Sair do Brasil, meio que você pode recomeçar, ser meio quem que você quer ser, sabe? Aquela coisa meio assim, ninguém te conhece, você pode realmente. Para mim isso foi um marco, olha, falando da minha personalidade mesmo agora indo a fundo. Acho que eu nunca trouxe isso para ninguém, mas vamos lá, vamos lá. Realmente assim, eu sempre me vi, foi assim que eu me percebia como uma pessoa muito envergonhada. Uma pessoa muito quieta, uma pessoa muito introspectiva, no sentido assim, super amiga, tudo isso, mas eu tinha muita vergonha. Acho que a palavra, a definição era essa: vergonha de me expor, de me colocar, de colocar em situações diferentes. Eu fazia mesmo assim, mas era com muito sacrifício, sabe? Muito sacrifício. uhum, E eu cheguei aqui, a língua foi uma delas, né? Eu vim aqui para estudar inglês. Eu não falava inglês, eu tinha um bloqueio enorme. E eu vim para cá para estudar. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, eu posso ser quem eu quiser. Eu não preciso ser essa pessoa que eu era, que eu tinha um label, né?
que era como eu me percebia, Uma né? etiqueta, né? Uma Um etiqueta, algo, rótulo. um rótulo, essa palavra, um rótulo que realmente assim me colocava como aquela pessoa envergonhada, aquela pessoa que não colocava as coisas, sabe, não levantava a mão na sala de aula para fazer pergunta, esse tipo de coisa. Eu era bem Uhum. assim. Eu cheguei aqui, eu falei assim, sabe o quê? Ninguém me conhece, ninguém sabe, ninguém, né? Eu tenho a possibilidade de ser, ou de ser, não de mudar, mas de ser aquilo que eu gostaria de ser, né? E isso foi uma grande mudança para mim, assim, foi assim demais, demais. Me Uhum. soltou mesmo de uma forma que, sei lá, hoje sou eu aqui, né? Fazendo e acho que tem a ver com confiança, tem a ver com tudo. Mas eu lembro que eu trabalhava, por exemplo, num café, teve um período que eu trabalhei num café, e você conversa com muita gente, né? Quantas pessoas passam por esse café e que você entra assim na vida dessa pessoa por 5 minutos, mas entra de uma forma assim tão profunda às vezes. Eu falava que o café é um lugar de psicólogos também, a gente parecia terapeutas ali. E foi onde eu lembro que eu estava conversando com uma amiga minha da Nova Zelândia e ela trabalhava comigo no café. E ela falou, eu falei alguma coisa, a gente estava conversando sobre a gente. Eu falei assim, porque eu sou muito envergonhada, né? E soltou Uhum. isso natural. Eu já estava assim há uns 5 anos aqui, talvez. E, e ela, envergonhada da onde? Eu, como assim? Claro que eu sou envergonhada. Ela, da onde? Você não está falando da mesma pessoa. Ela falou, pela nada. Eu falei, como assim? Eu falei, essa sou eu, sou uma pessoa quieta, sou uma pessoa. Ela, da onde? Ela, Fabiana, você não é, não. Olha, eu vou te contar que Se você você. não é. Você está totalmente errada sobre você. Aquilo foi um. Sabe aquele momento assim, de tipo, sério mesmo? Eu falei, realmente eu cheguei naquela transformação de que eu queria, sabe? Eu realmente passei Uhum. por milhões de barreiras que eu tinha e que me trouxe até aqui, eu acredito, né? Que linka até a minha própria transformação depois de ser mãe, né? De me entender como mãe. Eu acho que isso foi essencial para mim. E eu tomo a liberdade de dizer que talvez esse seja um dos ápices dessa conversa hoje, ah, porque quantas e quantas vezes a gente não escuta dos outros uma determinada coisa, uma característica, um rótulo mesmo. Um rótulo, A gente adquire aquilo, né? A gente compra aquela ideia, a gente vivencia aquilo, e mesmo que as mudanças aconteçam, a gente, o nosso comportamento mude, a gente ainda não acredita porque alguém de fora não nos falou que aquilo foi mudado. exatamente. Nossa, exatamente, é isso mesmo. É, Precisou aquela pessoa me falar isso para eu poder realmente internalizar aquela mudança, né? Aquela transformação que eu estava buscando inconscientemente, no final das contas, foi, né? Assim, não foi algo que veio assim, não, eu vou mudar, eu vou ser aquela pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Realmente ela foi acontecendo porque eu me permiti também, me vendo num outro contexto, né? E eu gosto muito de uhum, falar isso para as pessoas, quando as pessoas vêm, eu sei que é uma jornada que não é fácil, a imigração, a mudança, né? O estar num outro ambiente, numa outra uhum, cultura, imersa numa outra situação, num outro clima, num outro tudo. É um outro tudo, né? Que o nosso corpo não está familiarizado. Mas uhum, quando chega aqui, às vezes as pessoas tentam ser aquilo que eram mesmo lá em casa, voltando no Brasil, e tenta reaplicar aqui e não se encaixa. Eu falo, gente, é uma oportunidade para você realmente se reinventar, se recolocar em alguma coisa. Pensa assim, a mais, sabe, por fora aquilo que você gosta de fazer, porque aham, tem oportunidades. Tem que ser criativo, tem que ter um esforço, tem muitas coisas, né? Você tá se despedindo daquilo que você talvez gostaria de seguir, de ser, mas você tá imersa num outro ambiente que você consegue também se reinventar, se recriar, fazer aquilo que você talvez não nunca, nunca, nunca faria se estivesse no Brasil, né? E eu acho assim, olhando para minha jornada, eu falo assim,
Acho que se eu tivesse, a gente tenta se encaixar, né, voltar e colocar assim, será que se eu tivesse no Brasil, como seria? Como que eu seria Uhum. se eu tivesse tido filhos no Brasil? Se eu tivesse continuado aquilo? Eu acho que eu nunca, nunca teria entrado nesse mundo, nunca, da doulagem. Nesse mundo E da maternidade, maternidade? da maternidade, doulagem, pós-parto, como eu entrei aqui. E eu realmente eu me vi dentro daquele, assim, eu me vi dentro disso, assim, eu não consigo imaginar outra coisa que eu faria, né? Até Aham. mesmo aquele rato de laboratório que eu era, eu não consigo me ver naquilo dentro do contexto mãe, eu sendo mãe e fazendo aquilo que eu fazia. É óbvio que é impossível de saber, mas eu acho que eu não consigo me ver. Eu não consigo me ver nesse contexto, eu me vejo agora, assim, tudo meio que faz sentido, sabe? E eu sou muito, muito, muito grata por isso, porque realmente essa mudança toda, esse, como que você falou? Descontinuar? Descontinuar? Continuar saindo. É, Aham, exatamente. foi realmente assim muito. Muito, muito interessante a gente se encontrar dentro disso e se permitir, né? Acho que é o principal, é a gente se permitir ver o que, que tem de oportunidades aí. E tem que ser criativo às vezes, né? Tem que ter uma certa. Você tem que deixar abrir a mente mesmo para ver o que, que tem por aí de opções, de oportunidades, uma vez que a gente está fora, né? Daquilo que a Uhum. gente cresceu, nasceu, viveu nos primeiros anos. E daí, assim, como que foi, então, esse novo horizonte, vamos falar assim, ou as possibilidades da na maternidade, né, pós a maternidade? Porque você recapitulou e contou pra gente o porquê que você mudou quando veio para cá também, mas eu digo assim, com a maternidade, como que foi na primeira maternidade, no primeiro puerpério ali, que você já enxergou que não ia dar para voltar para trás? Foi com o segundo, ou foi com a terceira, que eu sei que foi tudo muito junto, a gente já falou disso. Então, mas assim, quando você viu que precisava de algo novo na sua vida? E na verdade, assim, se precisava ser algo monetário, se não precisava ser uma. Porque, né, você ainda que teve uma gestaçãozinha atrás da outra, talvez as pessoas ainda falem, ah, não, mas para ela é lógico que ela tinha que ficar em casa. Também acho que nada tinha que, mas foi uma escolha e faz muito sentido. Mas você já tinha tomado essa decisão, assim, durante a gestação? Você achava que ia voltar mesmo com um ano de, sabe, de licença maternidade? Porque tem muitas mães que também se veem na mesma posição que a gente, de mudando de país, né, e decidem ser mães, exclusivamente mães, né? Não que seja fácil, na verdade, forças guerreiras, porque eu acho que é mais difícil. Mas assim, como que foi para você? Quando que você tomou essa decisão de que não voltaria? Eu foi na primeira gestação. Foi na primeira e é muito interessante isso, né? Isso Durante a gestação ou pós-parto? pós-parto. E foi interessante isso porque é aquilo, as crenças que a gente tem, as coisas que a gente tem na nossa cabeça, né, em relação a como que é que a gente tem que fazer, como que a gente tem que viver a vida, né? Então, na minha cabeça, eu tinha que trabalhar, né? Então, assim, eu tinha que trabalhar, eu estava trabalhando, eu trabalhava num café também, eu era partner, né? Eu era sócia do café, eu Uhum. mudei totalmente, assim, da área, trabalhando com pessoas e tal. E eu realmente gostava muito, eu tinha muitas oportunidades de crescimento, muita dentro né, desse trabalho. Inclusive, até o meu chefe, ele era geneticista. Ele trabalhava com genética Que e ele legal. também saiu da área. A gente, dois ratos de laboratório, e fizemos, né? Ele abriu esse café e tudo, e a gente trabalhava juntas.
é bem interessante, assim, né? Ter a Uhum. mesmo background, né? Vai começar só uma limpeza rápida aqui da máquina de secar roupa. Só um minuto. Então você saiu do seu café e. Eu saí do meu café. Bom, eu estava trabalhando, né, quando eu engravidei, Sim. e como gerente e tudo, e enfim, vou passar essa parte um pouco rápido, mas eu tava Uhum. assim, eu tava super bem, né, em questão assim, financeiramente, questão do trabalho em si, profissionalmente falando, eu tava assim super bem, eu tava gostando demais, como eu falei, tinha muitas oportunidades de crescimento e eu engravidei. Aí, vamos lá, final da gestação, a pessoa que gosta de trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer coisas, eu sou ativa, eu sou ligada, né, no 220 e tal. E eu falei, eu vou trabalhar até o final da gestação. Vou trabalhar até o final da gestação, aquela história, né, que a gente acaba escutando muito. E é aquilo, a gente precisa escutar outras pessoas falando pra gente, né, algumas Uhum. verdades. E eu lembro que uma pessoa veio no café e eu conhecia, ela é pesquisadora, pesquisadora, enfim, trabalha com bióloga também. E ela falou: Você vai trabalhar até o final? A gente conversando sobre isso, eu falei: vou trabalhar até o final, até 39 semanas, 40 semanas, depende se o bebê nascer antes ou não, aquela coisa toda. E ela falou assim: Olha, eu acho que você poderia repensar isso, porque depois que o bebê nasce, é você com você. Né? É você se entendendo, é você se descobrindo, é você descobrindo o bebê, conhecendo o bebê, isso marcou demais para mim, essa frase. E ela falou assim: não vai ter mais ninguém para fazer isso para você. Você pode ter sua rede de apoio, você pode ter as pessoas, mas é você com você, né? Assim, tipo, o seu marido, tudo tal. Mas é uma coisa assim que me bateu, como sabe quando você não dá o clique nas coisas e fala assim, tá, eu tô tendo um bebê e é isso que vai acontecer, né? Então, é uma das coisas do horizonte é isso, né? Você, no Brasil, a nossa cultura é não parar. É não parar. É tipo assim, se parar o bicho pega, se correr o Bom, bicho pega, se ficar o bicho come. E aqui, talvez até por não ter uma rede e não dá para manter essa roda girando tão facilmente, não que não seja desgastante, a gente acaba tendo que realmente fazer por nós mesmos, né? E é um baque. é um baque, não, e é um baque, mas e eu tô dizendo em relação também à rede de apoio, a ter aquela, né, o que a gente tem no Brasil, assim, quando você tá em casa, né, você ter as Uhum, pessoas ao redor, eu acho que tem sim o aspecto cultural, tem a questão de licença maternidade também, né, a questão da disponibilidade disso, as pessoas precisam trabalhar, o mundo de hoje acaba sendo muito isso mesmo, né, o mundo de hoje não, sempre foi, mas assim, aham, você fala, eu não tenho condições de pensar que eu posso ficar um ano em casa, né? Eu preciso ter essa renda, eu preciso voltar a ter esse ritmo. Existe sim. uma dificuldade grande em relação à rede de apoio, eu vejo que isso, a questão do cultural também, que as famílias ajudam muito a cuidar, porque esse bebê, essa criança, né, precisa ter um adulto. Então, quem que vai ser esse adulto que vai cuidar? Né? Se a mãe volta a trabalhar, tem todo esse contexto, assim, tem muita coisa envolvida, não é simplesmente, né? E a dificuldade Uhum, também aqui na nossa realidade, né, de buscar creche, de ter, né, realmente essa disponibilidade, esse lugar disponível para a gente levar a nossa criança, nosso bebê, para a gente poder voltar a trabalhar. E mas antes mesmo disso, eu estava ali na gestação, né? Eu estava ali pensando em trabalhar até o final para eu maximizar a minha licença maternidade, para eu ter e também não deixar, né? Não deixar o business rolando sozinho e falando assim, mas como assim? Eu tenho que fazer, né? Eu tenho que estar ali presente. Então, uhum. isso foi um grande assim, foi uma grande questão para mim de olhar e falar assim, não, realmente eu tenho que começar a olhar para mim também, né? Entender, eu tô gerando um bebê, eu vou ter um bebê, e eu vou cuidar desse bebê, né? E que seja no primeiro ano, nos primeiros meses, no sentido assim, integral, Uhum. de estar realmente focada nisso. E Fá, só para contextualizar,
É porque hoje eu tô. Ai, gente, desculpa, mas eu tô de tiazona dos ditados populares. Mas aí que é aquele negócio, né? Que o negócio só cresce aos olhos do dono, então eu acho que também, por você ser sócia, você a cobrança ainda maior para estar envolvida e para Sim. estar dentro e para estar sabendo de tudo que acontece. Mas só para eu saber, seu marido também era dono junto ou não? Era um negócio seu e ele tinha a profissão dele, né? Não, a profissão dele não tinha nada a ver. Tá. E era, eu trabalhava no café, né? Quando tinha. Não, é só porque assim, porque eu nem sei se seria melhor ou pior se fosse os dois juntos, mas é É, só pra gente saber que, tipo, realmente quando fala de você sair, entende-se que você realmente ia estar fora daquilo lá. Você não ia ter um informante ou não, trabalhando de fora casa, totalmente. né? Totalmente fora. Tanto que eu entrei em licença mesmo, licença maternidade, depois que meu bebê nasceu, claro. Eu entrei, na verdade, eu parei antes, né? Eu parei antes. Eu realmente escutei o que essa pessoa me falou, porque Bom. realmente estava muito intenso para mim. Né? Realmente estava muito intenso. Eu não tinha condições de continuar trabalhando. A demanda física, né? A dinâmica do trabalho também em si. É, a minha condição, né, geral na gestação também, me fez entender que eu tinha que colocar isso de lado, né? Eu tinha que focar no que eu tinha que focar, porque não dava para fazer os dois, né? E vem consequências com isso, claro, né? Mas assim, foram não consequências tão negativas, né? Como assim, a gente tinha suporte, a gente conseguia fazer isso também. E eu entrei de licença um pouco antes até, e eu entrei nesse mundo onde que eu parei de fazer o que eu fazia. Foi o momento assim que eu dei uma pausa mesmo em estudos, trabalho, que é aquilo que eu me via, né, movendo a isso. É só isso que eu faço, eu estudo, trabalho, estudo, trabalho. Eu me vi realmente imersa naquilo, focando em mim, focando no meu corpo. Foi bom demais. Foi bom demais estar nesse momento, né? E não demorou muito pro meu bebê nascer também, né? Assim, eu entrei em trabalho de parto com 38 semanas, 39 semanas, quase. Então, assim, não foi tão antes, né? Me deu uns Uhum. dias, uns bons dias para eu conseguir me recolocar, né? Me colocar nessa posição de não estar é, funcional, vamos dizer assim, de estar produtiva, né? Dentro de uma sociedade. Vai. Uhum. Tudo tem que ser produtivo, né? Tudo tem que ser assim, eu estou fazendo, eu tenho uma função. Eu estava É. ali gestando, né? Eu estava ali gestando e foi o que aconteceu. Quando meu filho nasceu, eu esqueci que era trabalho, esqueci 100% tudo. Eu falei, é isso que eu quero. É aquilo, eu quero estar com esse bebê, eu quero estar fazendo. Isso foi assim que veio para mim, né? Tá. É assim que eu vi a maternidade, mesmo me deu aquele abraço enorme e falou assim: vamos fazer isso juntas, Te profundamente. engoliu. Engoliu. Mas você acha que foi num sentido de te engolir, e fechar um casulo? Você acha que foi uma experiência te a que te abraçou e mostrou um novo caminho? Total. Uma experiência que me abraçou e me mostrou um outro lado. Como eu falei, eu fui descobrindo cada coisa, assim, sabe? Esse negócio de Uhum. parar, de conseguir, de não ser produtiva no sentido profissional, né? Monetário da coisa. Monetário da coisa. Eu me vi ali totalmente imersa de uma forma extremamente positiva. Extremamente positiva. Assim, me mostrou um outro lado, que é aquilo que eu falei, eu não conhecia, eu não sabia. Eu Uhum. nunca pensei assim, eu quero ser mãe, eu planejei dessa forma, de que eu quero fazer isso, eu quero ter, eu não quero ter, eu quero ter 2 filhos, foi assim, muito orgânico, Uhum. foi muito natural as coisas acontecendo. E quando eu me vi com aquele bebê, eu me vi dessa forma. Eu me vi assim, estou amando isso, estou imersa nisso, é isso que eu quero. Não senti nenhum peso em relação ao meu trabalho, né? Assim, não estou dizendo do aspecto financeiro, da necessidade de trabalhar, estou falando mesmo como pessoa Uhum. buscando, né? Uhum. Eu realmente não senti isso. Eu me senti assim tão realizada e tão bem dentro desse contexto,
indo para frente agora, olhando hoje, eu poderia ter tido um pouco mais de equilíbrio nessa imersão, né? Com certeza. Mas Não, daí não não seria não você. seria eu sei, foi isso que, né? Mas assim, eu poderia ter tido um pouquinho mais de equilíbrio, sim, 100%, mas enfim, foi assim, foi algo, foi transformador passar por esse Sim. portal, né, da maternidade me fez ver um outro lado, assim, que é um mundo maravilhoso, né, por isso que eu tô aqui. Uhum. É um mundo, para mim, se tornou assim um mundo maravilhoso. Tá. E que eu, assim, realmente eu adorei. Dentro daquilo, até eu consegui unificar muita coisa daquilo que me fez, né, até lá, que era a biologia, era o estudo, era a pesquisa, desenvolvimento humano, embriologia. Quer dizer, eu comecei a voltar naquilo que eu aprendi, naquilo que eu gostava também. Então, assim, achei muito interessante como eu fui Sim. conectando as coisas, né? Gerenciamento, já que você falou de café e tal, ter um café com 14 pessoas trabalhando É. é a coisa mais fácil comparado de ter um bebê. Ah, Muito mais. Eu ai, falo assim, desculpa, gente. gerenciar um café com 14 staff, com 14 pessoas trabalhando, 500 clientes por dia, tá tudo bem, tá Olha, tudo só ótimo. quem já trabalhou gerenciando pessoas e teve restaurante, no caso, os meus pais e eu ajudei muito eles por 30 anos, sabe o quão pesado É ter filho. é essa medida. Ai, tanto que Sensacional. pulando para três filhos depois, isso é uma coisa assim que eu tenho orgulho até, né? Eu sou uma pessoa minimalista, entre aspas, meu pai vai discordar disso. Meu pai vai Você é o quê? totalmente discordar disso. Mas ele fala cada vez mais que ele colocava alguma coisa em casa, eu enfiava mais Gente, coisa. pessoa, falou a pessoa que, sei lá, 3 meses atrás tinha um vaso na casa dela. Gente, Agora ela virou mãe de planta que ela tá ganhando de mim. As minhas 100%. plantas. Eu não disse que eu sou minimalista das plantas, eu sou minimalista no contexto material, tá? Uhum. A gente vê 3 filhos, Três. uma floresta, mãe de floresta. Ai, gente. Não, mas eu tenho assim, eu tenho um senso de organização muito, muito bom. Ah, sim. E Isso é admirável. gerenciamento. De Tem que gerenciamento. ter. Tem que ter. Para E gerenciar 3 filhos do jeito que você faz, eu admiro e tiro o chapéu muitas vezes. ai, obrigada, amiga. Não, mas é uma coisa que eu falo, assim, eu tenho orgulho mesmo, porque eu realmente eu tenho, assim, uma questão de organização e de gerenciamento mesmo, né, das coisas em relação às crianças, em relação à dinâmica, vida, trabalho, tudo, Uhum. né? Meio que inclui tudo junto, misturado e tá tudo certo. E eu vejo isso como gerenciar mesmo um business, né? Então, realmente era planejamento, organização, né, horários, calendário e preparação Uhum. de um para outro, entender onde cada um estava, né, no estágio de desenvolvimento. Então, assim, isso é coisa que eu gosto muito. E vai ser um outro momento que eu vou falar também do mundo montessoriano, né? Que é onde a gente, desde que as crianças nasceram, a gente se inspira no Montessori e isso trouxe muito equilíbrio para minha vida, assim, para as crianças e me ajuda muito. Eu vejo que isso me me traz a possibilidade de fazer o que eu faço hoje, com 3 filhos, né? Que são pequenos ainda, Uhum. tá? Eu realmente coloco assim, a independência deles, né? A parceria deles, a ajuda deles nesse processo todo, de eu estar gerenciando um business, né? De ter o meu trabalho com parto, com pós-parto, fazer o podcast. Olha, eu vou colocando um monte de coisa. Olha, ela já revelou tudo de uma vez só, gente. Ela nem esperou. Já vomitei tudo. Não, assim, colocar. Então, tudo isso sim, a maternidade me trouxe tudo isso, porque eu não iria olhar nada disso da forma que eu olho, vejo, né? Hoje, se eu não tivesse passado por isso. E óbvio, não sei quem eu seria se eu não tivesse, né, passado por isso também. Uhum. Mas eu vejo assim que, sim, para mim a maternidade foi uma transformação. Me fez definitivamente ser quem eu sou hoje, né? Contribuiu muito para
os meus valores agora, e falando de valores, né, que a gente falou, as coisas, propósito, tudo muda. E muda para mim, eu olhando agora, acho que isso mudou instantaneamente. Foi o momento que meu Uhum. filho saiu de mim, foi assim, o propósito muda, né? O propósito mudou, me fez me ver e Uhum. ver tudo de uma forma diferente, né? Teve uma pessoa que eu soube, né, que contou essa história e eu achei muito interessante. Era uma pessoa que era um homem, né? É um homem que ele era, vamos dizer assim, não tinha medo da vida, vamos dizer assim. Fazia um monte de coisa errada, fazia um monte de coisa, se botava em milhões de situações, né? E era tudo muito assim a vida dele. Ele engravidou uma pessoa e uma mulher e ele teve um bebê. Ele falou que quando ele pegou esse bebê no colo, e era uma pessoa assim que falava que jamais ia imaginar ele como pai, imaginar ele, né? Sabe aquela Uhum. pessoa que totalmente livre da vida, faz qualquer coisa, não sei o quê, e se mete em confusão e tudo. E ele falou assim: quando ele pegou aquele bebê no colo, a primeira vez lá no hospital mesmo, né, assim que o bebê nasceu, ele olhou para ele teve uma filha, uma menina. E ele falou assim: minha filha, eu descobri agora o que é o medo, uma vez que você nasceu. E eu prometo que eu vou ser outra pessoa. A partir de hoje, eu vou ser outra pessoa. Porque ele descobriu o que era o medo, né? Depois disso, essa pessoa virou outra pessoa. Não estou dizendo que estava certo, estava errado o que ele fazia, mas Aham. Aham. foi uma transformação imediata. E eu concordo muito com essa frase. A gente descobre o que é o medo, que não é mais sobre a gente, né? Só, né? Não. Não passa a ser mais sobre a gente, passa a ser sobre esse outro É, ser, né? Que é a gente aquele medo escolhe. de morrer e o que que vai acontecer com o meu filho, né? Com a minha filha. E tem, Tipo, tem toda essa você parte. não quer mais não morrer porque você quer continuar vivo. Não, você não quer morrer porque você quer vivenciar as coisas do seu filho. Você, Quer né? participar e você quer ter. E não é só esse medo de morrer, é o medo de. Não, Também, mas é o medo de. Você se passa a ter. Muda os valores. É isso. Né? é, Mudar os valores é te colocar assim numa situação onde agora eu quero fazer certas coisas, agora eu quero buscar e ser aquela pessoa, ou eu quero fazer assim, assim, assado, porque esse serzinho me trouxe esse propósito, né? Me trouxe uhum, essa uhum. inspiração, mais do que simplesmente fazendo as coisas do além. Né? Me fez querer ser melhor, querer entender, né? E até hoje eu É, vejo isso. é que o medo de morrer, assim, eu acho que talvez seja um dos mais comuns, né, Uhum. assim, entre as pessoas. Porque acabou, não tem outra chance, vamos dizer assim. É. Então, é isso, você não quer errar, mas não no sentido de perfeccionismo somente, mas é para aquela pessoa, para não faltar para aquele outro serzinho, né? E você Em sim. todos os sentidos. Acho que para mim veio um pouco de Todos. perfeccionismo também. É, a tentativa de fazer o melhor. Por isso que eu falei, tinha que ter um equilíbrio, né? Agora eu olho e falo, nossa, tinha que ter total um equilíbrio. Mas realmente, assim, para mim veio perfeccionismo, veio de tentar me dar o melhor dentro daquilo que eu tinha, de buscar o melhor, de planejar o melhor, de tudo. Assim, questão de realmente você sentar com você mesmo e entender o que você quer passar para aquele outro serzinho que você colocou, né? E Sim. para mim veio dois e depois o terceiro, né? Quer dizer, são três indivíduos, são três pessoas diferentes dentro disso, e eu sendo aquela pessoa ali que tá passando um monte de, né, os valores de um entendimento de vida, como que eu quero que eles vejam o mundo também. Que eles vão perceber de uma outra forma, uma vez que eles, né, começarem a se entender como gente, que já está acontecendo. Mas é muito interessante como foi assim transformador, né? E isso Uhum. me levou durante esse ano de licença, né, que eu tive do trabalho mesmo, que eu tinha na minha cabeça, eu falei, eu vou voltar a trabalhar depois de um ano e é isso que eu vou fazer. Mas conforme vai passando o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, né, ali do seu bebê, Uhum. você vendo aquela
aquela transformação que é muito rápida, né? Um bebê de 1 mês é E bem diferente do diária. bebê de 4 meses. Exatamente, é Não, é diária. Ela diária. não é. Então, assim, eu vendo aquela transformação toda, eu vendo aquela mudança, eu vendo participando daquilo, eu entendendo aquilo, eu não estava entendendo onde o café ia entrar nessa história toda, onde o business ia entrar. Falei, tá, vamos ver, né? E foi muito Uhum. interessante, eu acho que para mim, Sou, né, que você volta até para sua pergunta inicial, é, o meu filho, o Matheus, tinha 6 meses, 6 meses exato. Hum. Eu marquei uma reunião com o meu chefe, né, com o dono do café, porque a gente estava expandindo. A gente estava expandindo, então eu era uma empresa local, né, não é franchise, não é nada, era uma empresa local em Vancouver, e eles já estavam expandindo para alguns lugares. A gente tinha em Calgary, né, na ilha de Vancouver, e aí a gente ia para Toronto. Né, a gente estava Uau. explorando o outro lado, né, parte East, né, do Canadá. Uhum. E a gente tava olhando, já tava nesse processo, até quando eu tava no café, quando eu tava grávida ainda, eu tava trabalhando e tal, e a gente Uhum. tava observando as possibilidades, estudando o mercado e tudo tal. E eles iam transicionar a toda a hierarquia, vamos dizer assim, do café e colocar oportunidades aí para ter, tipo, um gerenciamento regional, né, como a gente estava Uhum. expandindo e tal. E eu falei, definitivamente, eu tenho perfil, eu quero, é algo que eu gosto, eu quero expandir. Questão financeira, né, de trabalho mesmo, era excelente, assim, ia ser um pulo bem grande, né, financeiramente falando. Então, assim, na minha cabeça era aquilo que eu ia fazer. De fato, eu ia, né, seguir e tal. E eu Era marquei, tudo que você precisava, né? eu falando Tipo, assim, ganhar mais dinheiro tendo mais uma boca para alimentar, assim, tipo, e nem pensando nisso, pensando na minha carreira mesmo, eu como pessoa. tá, Mas tá. assim, falando, não, eu quero fazer e tal. Com 6 meses eu marquei uma reunião com meu chefe. A gente foi lá no café, a gente se encontrou, ele viu, já tinha visto meu filho e tal. Aí ele falou assim: por que você tá marcando essa reunião? Eu falei, você sabe por quê? Aí ele falou, por que você tá marcando essa reunião? Aí eu falei, porque eu quero aplicar para a posição né, de gerenciamento regional. Falei, você sabe que eu quero, você sabe que eu quero fazer. E aí ele falou, não, você não vai. Aí eu falei, como assim? Ele falou, você sabe que você tem um perfil total, você sabe que a gente quer você, mas você não vai. Eu falei, quem é você para falar isso? Entra aquela questão, que absurdo, você tá Ah, dizendo o quê? Como mulher que eu virei mãe, eu tenho limitações agora. Aí ele falou, você não tem limitações. E ele me ensinou muito. Na verdade, foi ele que me falou sobre a doula, né? Foi ele que me você contou falou, pra gente. exatamente. Foi ele que me falou sobre a doula. E ele falou assim, não, você não vai. Ele falou assim, você sabe que uma vez que a gente selecionar, ele falou assim, a gente vai ter um treinamento de 3 semanas em Toronto. E depois vai ter mais um outro treinamento de mais 1 mês em Toronto. Ele falou assim, você tem o seu filho, você tá com 6 meses pós-parto. Você tem 6 meses mais isso, se você quiser, né, para estar com seu filho. Você tem Uhum. que curtir esse momento não volta, né? Ele falou assim, um monte de coisa. Uhum. E eu paro de falar, eu paro de falar. E eu olhando meu filho, eu falei, gente, eu falei assim, olha, é verdade. Eu falei, eu não quero. Assim, instantaneamente ele falou assim, eu falei, não, eu não quero. Como que eu vou? Como que eu vou para Toronto ficar 3 semanas? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Né? Como é Sim. que eu vou, assim, como é que eu vou ter essas. E não é que não é possível, mas eu não queria. Eu vi que aquilo não era o meu lugar mais. Eu falei, não, não quero, não quero, não vou fazer isso. Realmente não foi. E eu falei, eu voltaria a trabalhar depois de 1 ano, né? Mas não nessa posição. E eu falava, tudo bem. E assim, é aquilo, joga um balde de água fria, mas ao mesmo tempo vem aquela revelação, né? Alguém precisando me falar. Aham. E eu realmente vi que não era isso que eu queria mais. Não era isso que eu precisava mais. Não era isso que, né? Pelo menos naquele momento. E foi onde eu fiquei, né? Eu fiquei quando estava perto de 1 ano. A gente não tinha conseguido creche, não tinha conseguido babá, não tinha conseguido nada ainda. E foi onde bateu, assim, né? O Beto me Uhum. falou, ele falou assim, olha, eu acho que eu não quero ninguém cuidando do nosso filho que não seja você.
Mesmo porque a gente não conseguiu, a gente conversou e a gente falou, acho que seria o melhor se eu ficasse, né? Se eu ficasse com ele, se eu ficasse em casa mesmo com ele, cuidando até a gente entrar numa outra fase, entender melhor e talvez até conseguir um daycare, coisa assim. E eu fiquei. E foi tão leve a minha demissão, vamos dizer assim. Foi tão leve. E eu me surpreendi, porque eu achei que eu não. Eu achei que seria totalmente diferente. Eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso em outro contexto, sabe? Eu E acho só importante aqui a gente ressaltar que, como casal, como família, foi vocês, como possível. pais, né, Como pais. decidiram juntos, Sim. ah, que. E eu já conheço bem essa parte da história, por isso que eu até tô contando já, com- falando por você. Não foi uma decisão que ele tomou por Não. você, não foi uma sociedade machista, lá, 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 né? Porque essa discussão você já teve com o seu chefe, já tinha Sim, tido com o já seu rolou chefe. estresse ali mesmo. Realmente foi assim, uma coisa tomada como família, o propósito da família, como que a gente falou? Os valores da família Sim, que vocês estavam construindo juntos. sim. E eu acho isso muito legal. Entender que isso é uma possibilidade e que não é um abriu mão por conta do outro. Não, eu acho Vou isso muito fazer. E eu interessante. acho que cada um tem seu contexto, não tem como falar, né, que tem que ser feito assim, não tem que ser feito assim, ou é melhor assim, ou é Uhum, melhor mãe, ou é pior mãe, não tem nada a ver com isso. Cada um entende o seu contexto, cada um entende o que faz sentido. Pra gente fez sentido, né? Fez uhum, sentido fazer isso. Tem consequências? Tem, né? Quer dizer, a nossa renda familiar diminuiu, claro, é, considerando que tem um custo também ter um filho, né? Então a gente procurou o equilíbrio em tudo isso. Realmente foi uma transformação mesmo, foi uma decisão, porque é aquilo. Eu tinha isso dentro de mim que eu tinha que fazer coisas, eu tinha que trabalhar, né? uhum, Eu tinha que fazer acontecer, eu tinha que estar ali produtiva. E a maternidade me mostrou que também a gente pode ter um equilíbrio nisso, né? Não precisa ser só um ou só outro, uhum, mas que foi realmente me transformar nisso. Eu acho que dentro desse contexto, eu me vi assim, eu sempre me vi assim, o que, que eu posso fazer com isso? Né? O que, que eu posso fazer com essa maternidade? O que, que eu posso buscar dentro desse contexto que eu estou fazendo já? O que, que eu posso passar para as pessoas, que seja remunerado ou não? Tá? aham, Eu acho que para mim entrou muito isso, assim. Tanto que eu entrei em vários grupos, eu fazia parte de várias coisas, eu adorava me encontrar com pessoas e realmente passar o conhecimento, sabe? Com aham. mães com bebês mais novos do que o meu. E eu fui criando uma vila inteira, assim, de pessoas, de amigas, de mães, amigas mães, né, que eu não tinha. E foi assim construindo. E foi quando eu decidi fazer a minha certificação de doula, quando o Mateu tinha 13 meses. Ai, que Foi quando eu fiz. bonitinho. Eu decidi fazer, que foi logo depois, né? Porque com 12 meses eu ia voltar a trabalhar. Uhum, Ele estava 11 meses 10 meses pós-parto, a gente decidiu, né, que eu não ia mais voltar a trabalhar, foi em setembro, eu ia voltar em novembro, foi quando uhum. eu dei a minha carta ali dizendo, olha, eu não vou Isso. mais voltar, e logo depois, foram meses depois, eu decidi fazer essa certificação, quando ele era pequeno, Você já e estava grávida. ainda, então, não estava ainda, Aham, quase lá. Quando eu fiz a certificação, não. E aí, tanto que eu entrei em contato hoje com a instituição que eu trabalho até hoje. Né? aham. Naquela época, eu falei: olha, eu quero me colocar como voluntariado, eu quero fazer, eu quero ter um parto, eu quero entender como é que funciona e tal, né, na doula de parto, e me colocar lá para fazer. E eu comecei com eles. Eu não cheguei a fazer, eles me contrataram, né, como doula do programa e tal. Só que eu Aham. não cheguei a ter um parto com eles, porque sim, logo depois disso eu soube que eu estava grávida. E não Que era questão de legal. estar grávida, era questão Não. que eu tinha diabetes gestacional, né? E eu tinha muitas restrições, eu tomava insulina,
E para mim foi um pouco difícil essa parte de coordenar. E eu tinha meu filho, e eu cuidava dele, né? Eu Sim, ficava com sim. ele. Então, assim, ele tinha 14, 15 meses, né? Quando isso Uhum, aconteceu. Então, eu acabei não tendo nenhum parto com eles, né? Com a instituição. sim. Mas foi aí que eu entrei. Eu vi, assim, que eu... Só o aprendizado, só o curso, as certificações que eu fiz, só o período de educacional mesmo, de estar falando com as pessoas. Isso me trouxe, assim, foi um pulo, assim, que eu não consigo nem me olhar voltando para trás. Sabe, assim, eu não Que conseguia legal. me ver trabalhando com biologia, não conseguia me ver trabalhando no café, tendo esse business, tendo esse tipo de coisa. Eu comecei a me ver realmente nesse mundo, que fez todo sentido para mim. Tem Outra gente que coisa. gosta de falar de que é um calling, né? É um chamado Uhum, que a gente tem às vezes para a vida, né? E é. é tão lindo quando as pessoas falam assim que tem esse se vê nisso, né? Fala assim, não, realmente foi para isso que eu foi por isso que eu tô aqui, né? E às vezes cai de paraquedas esse chamado, né? E realmente para mim É. eu acho que caiu de paraquedas e hoje eu posso olhar e falar que esse foi sim o meu chamado, né? Mesmo para entrar nesse mundo. E daí, é só porque a gente já tá quase 1 hora conversando, para variar, a gente gosta muito de conversar. Eu queria saber assim, então foi na, na gestação, no primeiro pós-parto que você começou que você entendeu qual era o lugar que você queria estar Sim. e ocupar e qual caminho seguir, né? Que foi então, daí você fez o curso, não deu tempo de começar a aplicar. Entre a Melissa, que é a segunda, e a Maia, você conseguiu fazer algum atendimento de doulagem ou não? Sim, meu primeiro parto, e vai ter história. O meu Não, primeiro parto tá. como doula, não, mas eu não vou contar. Mas eu consegui fazer sim. E foi a experiência mais doida do mundo, que por sinal Tá. é uma das nossas convidadas. A gente vai poder trocar figurinha ali, poder Aham. relembrar daquele momento mágico que foi, Então foi vem uma mais parte experiência. um, 2, 3 aí de parto, viu, gente? Não, foi assim, foi demais. E foi assim, realmente a confirmação para mim de que era aquilo. Porque foi total. Foi assim, ou era ou não era. Não tinha como, ou eu seguia nisso ou eu saía. Porque Uhum. pela experiência que foi o meu primeiro parto como doula, ou eu realmente assumia isso que eu quero fazer, isso mesmo, e foi a confirmação. Foi a Tá. confirmação de que eu queria mesmo fazer. E que ia encaixar totalmente na minha vida naquele momento, né? Sendo mãe, estando Uhum. grávida de novo, né? Tendo um outro bebê, esse tipo de coisa. Assim, eu acho que fez todo sentido e ainda faz, né? Que aqui estou Uhum. eu, né? E daí, agora só para a gente caminhar mesmo para o final, então você começou a encaixar a vida mãe e doula, vamos falar assim, com as crianças em casa, né? Sim. Lógico que na idade correta as crianças foram para a escola, começaram a ir, mas você ficou. A idade aqui, gente, que começa a ir para a escola, são 5 anos, né? Sim. Então, que até então, isso antes, as crianças vão ou para daycare, creche, ou para a escola, mas isso tudo é opcional, não é Sim. obrigatório por lei. Então, assim, até os 5 anos você ficou com as crianças em casa e trabalhando como doula quando dava, Sim. ou você mandou crianças antes para pré-school e já foi se liberando das crianças? Como que foi isso, assim? Só para tentar entender quanto tempo você, entre aspas, de novo, adaptou a sua vida para estar com as crianças, ou quando que a profissão começa a ganhar uma forma, uma estrutura mais pensada, mais, sabe? E Uhum. daí você pode já colocar se tem que você já deu spoiler dos seus outros business, como que é? Eu me vi assim, eu fiquei basicamente até os 5 anos da minha terceira, né?
Então, foram quase 8 anos que eu fiquei com eles, né? Tentando coisas, fazer pequenos projetos aqui e ali. Até com a própria dulagem eu tinha um número, assim, bem aleatório de clientes. É quando vinha alguém, alguma referência, alguém passava. Não, era muito, muito ocasional. Mesmo e que a gente fez acontecer. Foi muito bom, assim, Uhum. tendo essa... Quer dizer, eu tava fora por um dia, dentro de a cada, sei lá, 3 meses, coisa assim. Mas definitivamente não era uma renda que me trazia, né? Aquele Uhum. conforto realmente me entender nesse contexto. Claro que a pandemia entrou nesse meio, né? Nesse meio tempo, e óbvio que fez a gente, muita gente, acho que foi um outro mini portal aí de transformação para muita gente, né? E eu acho que bateu também para mim dessa forma. E eu realmente eu recomecei ativamente com o meu business mesmo, foi depois da minha terceira fazer 5 anos, né? Então, quando Tá. ela realmente começou o kindergarten, né, a escolinha, e foi quando eu realmente eu comecei a entender isso como um trabalho mesmo, né? Como uma renda minha mesmo, como algo que eu queria fazer, que eu queria buscar, que eu queria me colocar, né? Tá. No mercado mesmo, vamos fazer assim, vamos entender esse lado da lulagem como um business, né? Realmente foi onde eu comecei eu abri a minha empresa, né? Eu realmente coloquei como um business mesmo, como um negócio, né? Sim. Estou no processo do empreendedorismo e estou fazendo, né, um monte de coisa, então não sou só doula, né? E entrou dentro desse mundo, eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa parte, né? Eu acho que agora tá fazendo sentido. Eu olho isso, eu consigo fazer isso agora porque eu vejo que meus filhos estão crescendo. Eu meio que baseio a minha vida neles, né? Meio não, 100%, né? Nas férias de verão, nas Quem férias você de tentou enganar? nas férias do Spring Break, não sei o quê. É tudo baseado nisso. Eu vejo que é muito privilégio isso para mim, de poder, né, gerenciar dessa forma o meu trabalho, é, de acordo com o horário deles. Eu consigo estar Uhum. presente, eu consigo me colocar dentro disso. Isso foi assunto muito de terapia também, com a minha terapeuta, de acho que transição de carreira que a gente chamou, né? Que foi Uhum. realmente eu assumir a dolagem, porque eu busquei outras coisas, eu busquei outros trabalhos, eu busquei voltar a estudar, eu pensei, não tentei, não cheguei a fazer, mas eu tentei milhões de outras coisas, possibilidades, mas ela viu dentro das nossas avaliações, ela falou assim, Fabiana, para você, você quer estar com seus filhos. Essa é a parte que é a prioridade número um para você, né? Dentro de tudo, Uhum. obviamente, financeira, né, e tal, planejamentos e tudo, mas para você é você estar com seus filhos. Isso tá como cada vez que a gente faz um teste, um assessment, alguma coisa assim, vem sempre isso para você. Você coloca isso em primeiro lugar. Então E você, assim, aqui não é julgamento de valores, de novo. forma alguma. É assim, é pra Fabiana, a Para mim foi Fabi. a minha terapeuta fez a sessão comigo Isso. sobre mim e falou É, isso, não, é né? só Foi isso que a assim, gente concluiu. é porque hoje em dia tá, né, é só um parênteses que eu faço mesmo, porque a gente tá passando por um momento de tanta comparação barra cobrança, Total. assim, a gente só tá falando que para a Fabiana, a felicidade, a prioridade, o compromisso, o valor, está estar junto com os filhos o máximo possível. Sim, E sim. tá tudo bem, Eu tô contando né? a história, exatamente, exatamente. É. Não é. Acho que aqui a gente tem um espaço, né, Sô, que a gente pode, que a gente quer isso que a gente quer. A gente quer que o Uhum, espaço seja isso mesmo, pra gente falar o que é, né? Falar o que é. É isso que foi pra mim, foi isso que me contribuiu nas minhas decisões mesmo. Colocar isso como uhum, prioridade. E não tô dizendo que para mim, não era estar em casa sem estar fazendo algo, assim, de trabalho. Vai, vamos falar trabalho. aham, Foi até assim, a transição de carreira, as sessões de transição de carreira, a gente concluiu que a transição de carreira era eu aceitar o que eu estava fazendo, uhum, né? Era essa transição. E ela usou, foi muito lindo assim o que ela falou para mim.
Ela falou assim: você está transicionando de ser mãe integral para ser mãe com negócio. Essa é a sua transição de carreira. Ela falou: você está adicionando uma coisa. E realmente aquilo foi um marco para mim de entender que era isso mesmo que eu tinha que fazer. Eu não tinha que buscar outra coisa. Eu tinha que me aprofundar, né, naquilo que eu já Uhum. estava ali meio que jogando no meio. Né? E como eu falei, as crianças estão crescendo, as prioridades estão mudando, a dinâmica deles está mudando, a independência deles também. Sim. Né? Então, isso eu estou conseguindo, eu vou desenrolando o meu business, o meu negócio, conforme eles vão também. Né? E eu falo isso para eles muito. Eu falo, gente, olha, a mamãe tá fazendo assim agora, porque agora é possível. Agora eu sei que a gente consegue criar um ritmo bom aqui e fazer Uhum. assim assado, né? Então, e eles entendem, super entendem, né? E claro que entendem, tem que entender, né? Quer dizer, eu tô num outro momento agora que realmente Uhum. faz parte, eu estou trabalhando, né? Eu tenho Uhum. que ter isso, né, dentro dos meus planejamentos, do meu crescimento, do meu sonho, minha pessoa, tô olhando para mim como profissional, eu quero Uhum. expandir, né? Eu quero estar mais do que tem um parto aqui e ali, né? Eu quero Sim. trazer mais, eu tô vendo o quanto isso me traz gratificação também, né? Não só E, remuneração, mas gratificação mesmo. E eles veem isso também, né? aham. E Sim. você tá, então, trabalhando, que a gente já passou de 1 hora. A gente tenta fazer em 1 hora, eu prometo Nunca. para vocês. Mas assim, você então agora está trabalhando como doula de parto. Ah, existe, eu estava aqui falando doula pós-parto, é uma das coisas que você faz também. Sim. Ah, tem mais algum projeto, alguma coisa que você possa dar um spoiler ou ainda é muito cedo? Que ainda é muito cedo. Mas Tá. o meu principal é dolagem pós-parto, né? E parto. Podcast estamos aí, né? Agora com esse projeto e eu estou Uhum. com outros projetos também para colocar em prática, né? E Que eu vai acabei de falar um para ela, tá, gente? Aguardem, aguardem. ser conversando nos bastidores aqui, foi uma conversa muito doida hoje. Mas tudo relacionado, né, a esse mundo. Eu faço também um trabalho com crianças, né, que vão ter irmãozinhos mais novos nascendo, né, que eu acho muito gostoso esse trabalho Uhum. também. Então, é uma dolagem para os irmãos mais velhos, né? E é um contexto assim que eu acho que não tem quase ninguém que faz isso aqui. E eu achei muito interessante porque eu amo estar com as crianças, eu amo aquela questão de Uhum. entender, de trazer aquele contexto, né? E eu acho que se aplica muito para nossa necessidade hoje, porque, né, quem tem um segundo filho, tá tendo um segundo filho, às vezes não tem essa rede, né, para ter alguém para ficar com um filho mais velho. Uhum. E foi daí que surgiu isso, né? E é um trabalho tão gostoso. A gente Eu vai gosto. ter um episódio dedicado à Uhum. doulagem, né? Porque vocês estão vendo que tem vários tipos Sim. e a gente vai poder conversar muito e até mesmo com a nossa primeira convidada. Ela também vai trazer um tipo muito particular de doulagem e a Sim. gente vai poder conversar bastante sobre. Mas para finalizar agora, nesse nosso descontinuar, como você acha que a Fabi, né, nossa Fabiana, continua? Qual que você acha que vai ser o caminho emocional? Ai, pergunta difícil. Nem sei por que que eu tô fazendo. Se você fizer para mim, eu vou ficar muito brava, mas como você acha que vai continuar? Ou se você consegue ver que continua quem era você lá no Brasil, se continua um pouquinho aqui, se você traz algum sonho que aquela Fabiana, quando saiu lá do Brasil, se ainda tem coisa para realizar, ou se você acha que mudar o horizonte trouxe um caminho novo.
que não se volta para trás. Difícil essa minha pergunta, tá vindo do coração mesmo. Tô vendo. E Isso é você, só. Não tem não dá para ter um script aqui, não, gente. não, Aleatório. eu tô chorando já que a pergunta que eu fiz, caramba. Bom que tá gravado, porque aí eu posso copiar, reformular essa pergunta e fazer para você depois. Não! Mas eu entendi. Eu acho assim, nossa, mas é interessante, tem um fator, né? Eu vim para cá, eu parti muito nova. Eu tinha 21 anos quando eu saí do Brasil. Então, assim, eu era outra pessoa. Totalmente, não tem como comparar. Mas assim, eu olho assim que eu continuo sendo eu, né? A essência continua aqui. Não mudou isso não. Continuo sendo, olhando aquela Fabiana de antes, né? Com certeza. Eu me vejo muito nela, né? Eu me vejo ainda muito nela. Porém, eu tenho certeza que houve uma transformação grandiosa, grandiosa, com essa minha partida, né? E o Paris aqui, com certeza me modulou para ser o que eu sou hoje, né? E eu não sei, eu preciso pensar se tem realmente algum sonho, alguma coisa ali que eu tinha lá, que eu talvez não conquistei até agora, né? Com certeza deve ter alguma coisa aí, né? Que vem. Não sei. Mas assim, eu consigo. De novo, eu acho que eu era, né? São 20 anos. 20 anos antes, né? Então, eu acho que. Eu acho que não. Assim, não tem. Eu acho que eu me vejo hoje de um contexto que eu gosto. Eu gosto de quem eu sou, eu gosto do que eu faço. Eu não sei o quanto eu mudaria isso. Né? Eu me vejo assim cada vez mais. Mudaria, não. Pensar o que eu pensava antes, talvez, de tentar buscar aquilo que eu tinha um desejo de. Eu gosto muito, assim, no âmbito profissional, eu gosto muito da pesquisa, eu gosto muito de trabalhar. Eu gostava muito do que eu fazia, né? Gostava mesmo, muito. E eu acho que eu estou conseguindo colocar isso agora também, né? A pesquisa continua aqui, né? Eu acho que eu gostaria de expandir muito mais, sim. Eu gosto dessa parte educacional. Então, quer dizer assim, de entrar num âmbito acadêmico de alguma forma. Eu acho que isso seria um projeto, com certeza. Seria alguma coisa que eu sei que era uma coisa que eu gostava muito, que eu fazia e que eu queria seguir com isso, né? E tudo se mudou, tudo se transformou, mas assim, eu como pessoa mesmo, eu acho que eu tô indo no caminho certo, né? Para mim, muito ainda crescimento, muita coisa, mas acho que eu tô indo no caminho certo daquilo que eu tô buscando. Não sei se respondeu. Claro que respondeu. Você passou pelo seu portal e achou a sua vocação, né? Sim. E o pessoal vai poder entender do que a gente está falando mais para frente. Mas obrigada por estar aqui, obrigada por ser essa pessoa que busca o perfeccionismo, que busca a excelência. Isso é muito refletido na sua fala, no seu trabalho, na sua organização. Graças a Deus eu me juntei com você, porque eu sou péssima nisso. Ai, Ju. Mas, assim, obrigada por tudo. Eu espero que o pessoal goste desse episódio, que a gente está assim, se expondo muito aqui hoje. E é isso. Logo vem Obrigada, Sou. conversas, meus relatos. Sim, a gente vai trocar o papel, né? Essa parte que vai ser interessante, Vai. porque podcast é nosso, mas quando tem uma entrevistadora só, vamos ver, né? Ele sai totalmente diferente. Acho que nos próximos, não é entrevistadora, mas a Sim, guia que conduz. que conduza um pouquinho, direciona. Mas eu tô curiosa para saber o que vai sair da minha cabeça, do meu coração, quando eu fizer a pergunta para você. A Sou, ela é muito profunda. A Sofia é muito profunda, coração.
emocional, você tem falas maravilhosas. Eu tenho várias quotes da Sofia nos meus cadernos, nas minhas anotações, porque eu acho maravilhoso assim, as frases dela. Eu não sou tanto assim, mas eu tenho. Vamos ver o que vai sair disso. Vai ser bom demais. Então, até a próxima. Grande Um beijo. beijo. Obrigada, gente. Mandem recados. A gente vai colocar no ar nosso Instagram, então segue lá. E é isso. Beijo. Beijo.